E no Corujão Mar Azul de hoje, nós estamos com ele, Martinho Beni. Martinho Beni, quarta geração de circo no Brasil, tá? Ele que é essa pessoa maravilhosa, nós temos orgulho, pai do Bananinha, pai do Marcelo Beni. Martinho Beni, que é conhecido como Comandante Durão. Martinho Beni, aliás, não é o Martinho, é o Comandante Durão. Agora quem está aqui é o Comandante Durão. Que ótimo. E esse aqui é o meu amigo Fábio. Te receber aqui no Corujão Mar Azul. Que bom, Fábio, que bom. Eu já falei com ele aqui, gente, é o meu primeiro podcast, hein? Tá brincando? Isso, Caramba. vamos conversar, vamos contar a minha história, eu quero saber de você também. Tu tá Olha, não, aí você não vai me dá. entrevistar, mas tem umas coisinhas que eu quero saber também, tô tá? lascado. Quero saber por que você não pinta o cabelo igual eu. Por quê? O povo vê meu cabelo pretinho assim, pensa que não é branco, né? Brancas. Meu cabelo é da cor do seu. Tá brincando? Exatamente dessa cor aí, só que eu pinto, né? Olha como eu Eu sou vaidoso, eu sou um velho vaidoso. Mas você não é velho, você é jovem, rapaz. Tá Não, cheio eu não de sou velho, eu virtude. sou usado. Né? Você já pensou, gente, como é que a gente faz? Não tem como não rir, não tem como não ficar feliz pela tua presença, Ah, pela que tua isso, pessoa. que isso, que Tá? isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque assim, olha, vamos analisar direitinho. Quarta geração de circo no Brasil, Exato. 3 anos de idade, teve que dar uma cambalhota, porque Aos senão 3 o pai ia fazer o quê? Apanhava, na minha época apanhava, hoje em dia não pode nem falar, bater em criança, na minha época batia mesmo, era tapa mesmo, varinha de marmelo, ó, fazia coisa errada, apanhava. Porque eu soube da história direitinho, o senhor, você chegou e simplesmente ficou um pouquinho, estava chorando quando viu aquela porção de pessoas. É que eu fazia tudo, a gente morava em barraca ainda na época, né? Então eu pequenininho, eu dava cambalhota, eu fazia gracinha, eu fazia uma opção de besteirinha, e eles achavam engraçado, aí pintaram minha carinha de palhaço, e falaram, agora você vai aprender a fazer lá dentro do circo igual o papai. E eu todo animadinho, todo pintadinho de palhacinho, mandaram fazer roupa, sapatinho, bonitinho de palhaço. O circo estava lotado. Criança com 3 anos, quando abriram a cortina e me empurraram para me correr lá dentro e fazer umas gracinhas, virar cambalhota, eu parei e vi aquele mundo de gente assim, que o circo era pequenininho, mas estava cheio, né? Aí eu olhei para todo mundo e comecei a chorar. E meu avô e meu pai, minha mãe, tudo atrás da cortina, vira a cambalhota! Anda, vira uma cambalhota, faz aquilo que você está fazendo. Comecei a chorar. Me pegaram pelo bracinho, trouxeram para dentro, conversaram comigo, aí depois eu fui lá, dei uma cambalhotazinha e tudo, mas eu considero como a primeira vez que eu pisei no picadeiro. Mas é muito gostoso. A gente nasce, cada um nasce para uma coisa, né? Então, às vezes você nasce para uma coisa e está trabalhando com outra. Essa pessoa, você pode notar que ela não está bem no emprego, no trabalho dela, ela está sempre mal-humorada, chateada, porque não está fazendo o que gosta. Aí é só procurar fazer o que gosta. É simples. É como diz Zé Ramalho, cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe e seus estilos de agradar. Um nasce para trabalhar, outro nasce para briga, outro vive de intriga, outro de negociar, e outro vive de enganar. O mundo só presta assim, um é bom, outro ruim, e eu não tenho jeito para dar. Para acabar de completar, quem tem o mel dá o mel, quem tem o fel dá o fel. Quem nada tem, nada dá. Poeta, acrobata, eu descobri que sou poeta depois de velho. Trapezista. Também. Malabarista eu fiz pouco, eu invejo os malabaristas de circo, porque eu fui eu jogo malabares, eu pego 3 laranjas, 3 bolinhas e tal, aquelas clavezinhas, mas não tão bem quanto os malabaristas de hoje. Agora, trapezista eu fui muito bom. Paradista é aquele que bota a mão no chão e levanta os pés, e eu ficava num braço só, né, em cima de um guidão, girava o corpo num braço, no outro, então nisso eu era bom realmente. Trapézio, a parada de mão. Fui palhacinho dos 3, como eu digo, até os 14, depois parei, fiquei só fazendo as apresentações, e depois, quer ver, quando eu voltei a ser palhaço, não, depois inventei de ser apresentador de espetáculo. Palhaço mesmo eu voltei depois de velho de novo. Depois de bem velho que eu voltei a ser palhaço. E aí Beto Carreira chamou, falou, não é palhaço, mas é personagem cômico lá. Saiu um pessoal lá, não quer lá fazer um teste não? Eu falei, vou. Aí cheguei, eu tava morando em Minas. Tá, dando uma parada de circo em Minas. Aí o Bananinha entrou. E ele gostou do Bananinha. Aí saiu um tal de um sargentão, que era o que comandava o grupo do Comando Maluco na época.
E aí ele falou com o Bananinha, você fala que seu pai é bom, seu pai trabalhou em teatro, essas coisas. Como é que é o seu pai, grandão, fortão? Ele falou, não, meu pai é pequeno. Ele falou, não, para ser o comandante de um batalhão tem que ser um cara grande, forte. Mas você falou que seu pai é bom, traz ele para fazer um teste aqui. Aí eu cheguei lá, o Beto olhou para mim e falou, não, aliás, nem me viu. Ele ligou lá do escritório e falou, olha, manda ele direto para o programa da Olga Bon Giovanni, na Bandeirantes. Era dia 1º de maio. Mas o Comando Maluco trabalhava na Eliana, na Record. Era toda quinta-feira na Record, ao vivo. Mas de vez em quando ele levava. Aí na Olga eu cheguei lá e o Beto falou, ó, manda esse moço aí se maquiar aí, ele vai comandar o grupo hoje. Depois eu arranjo um outro comandante aí. Faxinildo fazia parte também do... Ainda não. Não fazia? Ainda não. Ele entrou depois, mas ele já vinha de vez em quando gravar. Só não era ainda o Comando Maluco. Tinha um irmão de criação dele, que é o Palhaço Cremoso, muito bom. Irmão dele mesmo, né? Que também estava na Eliana na época com a gente. E o Batatinha? Fazia o Bananinha. Não, tinha... Acho que uma menina. A Batatinha, era uma mocinha que tinha os cabelinhos assim. Ela canta, se eu não me engano. Ela é uma cantora. Sim. Aliás, ela é mais cantora, né? O Beto colocou ela como fazendo uma comédiazinha com a gente tudo, mas você vê ela cantar, é uma maravilha. Que legal. Canta muito bem. Quando o Beto morreu, separou todo mundo, né? Foi eu, o Bananinha, o Rapadura para Praça Nossa, o Faxinildo foi pro Ratinho, e o resto... Batatinha assumiu carreira A solo Batatinha dela, voltou a ser questão. cantora, e o Dudu, do Cabelo Verde, o Paçoca também, trabalhou uns tempos, depois saiu. E eu sei que o Beto gostou da minha apresentação lá na Olga Bon Giovanni. Porque eu botei uma barriga, fiz um bigode e tal, cheguei todo brabinho, né? Se eu sou o comandante de um pelotão, eu posso ser desse tamanhozinho. Qual é o soldado que tem coragem de dar um empurrão num comandante, que é o cara que manda? Então eu mostrei pro Beto isso. Eu falei, não precisa ser grandão, fortão para ser o chefão da turma, não. Pode ser pequeno. Aí entrei lá com barrigudinho, né? Depois eu tirei a barriga, mas entrei barrigudinho com bigode muito bravo lá. O Beto falou, gostei, rapaz, gostei, que bom. Você agora é o comandante. Como é que é? Comandante, mas não arrumaram o nome para mim. Duro, firme, como é que funciona? O comandante Durão é um homem que não é mal-humorado. Eu sou mal-humorado, eu não gosto de... eu não gosto de gracinha comigo. Eu não gosto de gracinha. Desculpa, comandante. Comigo é assim. E eu não trouxe o cacetete, porque eu não precisava trazer, que também, é claro que eu não vou fazer nada com você, né? Ai. Mas se o Bananinha tivesse... Diretor, me socorre! Se o Bananinha tivesse vindo aqui, eu tinha que ter trago o meu cacetete. Porque vira e mexe, ele solta uma besteira. Vira e mexe, ele tem que soltar uma besteira. Falar uma coisa que não tem nada a ver. O Bananinha não tem inteligência, né? Não tem inteligência. O Bananinha, outro dia, a gente, de vez em quando, nós fazemos assim uma espécie de uma aula, né? Para saber a inteligência dos recrutas, né? Então, eu selecionei algumas perguntas, né? Aí falei com o Bananinha, português. Vamos lá, português. Arroz é com S ou com Z? Ele falou, é com feijão. É com feijão. Eu perguntei se arroz é com S ou com Z, idiota. Ele falou, não, é que eu como arroz com feijão. Eu não sei com o que é, eu só como arroz com feijão. As respostas do Bananinha é mais ou menos esse tipo. Você perguntou uma coisa, ele responde outra que não tem nada a ver. Mas vamos voltar ao assunto que a gente estava falando sobre o Beto Carreiro. O Rapadura, né? Charles Gutenberg. O nome dele verdadeiro é Charles Gutenberg, mas era Rapadura. O Rapadura, quando o Beto Carreiro chamou ele para trabalhar no Comando Maluco, ele era o Palhaço Ventinha. O nome dele de palhaço era Ventinha. E o Bananinha não era Bananinha não, viu? Era Grampinho. Era o nome do pai. Revela tudo. O Bananinha era Grampinho. Aí o Beto viu ele comendo a banana lá, fazendo aquelas graças com a banana, e chamou ele para... Falou, não, seu nome vai ser Bananinha. Beto Carreiro que colocou Bananinha. E o Rapadura também. Rapadura era Ventinha. Aí, muito bom. Comandante Durão foi... Comandante Durão foi, como eu estou te falando, eu cheguei na Olga Bon Giovanni. Quem é o senhor? Eu sou o comandante. Ninguém me lembrou de arrumar um nome. Eu sou o comandante, pronto. No outro dia já foi ao vivo na Eliana. E a gente esqueceu de bolar um nome. Porque o outro era Sargento Trovão. O sargentão era Sargento Trovão. E aí eu cheguei na Eliana, ela falou, olha, temos um novo comandante aqui, e quem é o senhor? Eu falei, eu sou o comandante. E cadê o nome? Aí ela falou, mas e o nome? Eu falei, comandante Durão.
Aí ficou Durão. E Durão, e ficou comandante Durão. E eu gostei do nome, porque eu sou Durão até de bolso, sabe? Até de bolso eu sou Durão. Ai, ai. Em casa também, se você procurar dinheiro, não tem não. Eu sou Durão em casa, Durão na rua. Olhou no meu bolso, tá Durão, porque não tem dinheiro. Comandante, que é bonito te ver do trabalho, da trajetória. É assim, começar todo um projeto, começou dentro do circo, tá? E nós, infelizmente, as pessoas têm deixado um pouquinho de lado, e o circo é algo maravilhoso, é algo que realmente que o circo é a completa. raiz das artes, Sim. né? Foi do circo que surgiu o cinema, a televisão. As pessoas verem hoje, a televisão, por exemplo, ela ainda vive do circo. Ela precisa do circo. Os programas de humor da televisão são todos baseados no circo. A visão da Grécia Antiga, dentro da questão do teatro. Exatamente, porque a origem do circo, ela tem... O circo tem duas origens. Uma que eu não gosto de comparar muito não, que é a época do Império Romano, quando soltava lá os cristãos no meio do picadeiro lá do Coliseu, e soltava animais ali para matarem, ou gladiadores se debatendo entre si, etc. e tal. Aquilo ali, julga-se que aquilo ali é o começo do circo. Mas não é o começo do circo. Porque depois, com a queda do Império Romano, acabou. Acabou aquele espetáculo sangrento, cheio de tragédias. Aí surgiu o circo. Um inglês chamado Philip Astley. Esse inglês, ele tinha uns cavalos que faziam aquelas acrobacias que o cavalo faz, né? Dança nas patinhas, fica em pé e tudo. E ele passava nas praças públicas e via lá os artistas, os saltimbancos, fazendo apresentações. Porque o que tem que separar é o seguinte, o circo começou depois, agora artista sempre teve. Desde que o mundo é mundo, que existe o artista. Os artistas na praça, o cara que engolia fogo, era nas praças públicas, para ganhar dinheiro. O chapeuzinho lá, o cara que arremessava faca. Então, quem reuniu esse povo todo para um espetáculo em conjunto foi Philip Astley, um ex-militar inglês. Ele construiu um anfiteatro de alvenaria, foi o primeiro circo do mundo, 1770. Ele construiu o primeiro teatro de alvenaria e convidou os caras que estavam lá, um engolindo fogo, outro fazendo malabarismo com as laranjas, com as frutas, e outro fazendo outra coisa, e um fazendo graça. Ele falou, vamos fazer um espetáculo grande e cobrar um preço ali, eu com meus cavalos. E aí ele colocou os cavalos dele para fazer as coisas, o palhaço, o engraçado veio e deu umas cambalhotas, o outro jogou malabar. Aí foi o primeiro circo. Aí começou a ser copiado. Tudo começou na Inglaterra, olha só. Aí a França copiou, a Rússia copiou, todo mundo começou a fazer anfiteatros fixos. Foram fazendo, em grandes cidades, grandes capitais. Aí eles pensaram, pô, era bom viajar com esse espetáculo. Ah, sabe como é que criaram o espetáculo viajando? Me conta que... Nos navios. É maravilhoso isso. Por que a lona do circo é igual vela de navio? Porque começou ali. Os caras que tinham teatro, um anfiteatro fixo, com aquelas apresentações, o que eles fizeram? Vamos viajar, vamos levar o nosso espetáculo para o porto tal, e o espetáculo vai ser num navio. E aí levava, o navio ancorava, e aí acontecia aquele espetáculo ali no porto. Aí depois resolveram falar, por que não pega, faz essas, igual, olhar para as velas do navio e falar, por que não faz umas lonas com uns pau fincados assim na cidade? E a gente pode ficar mudando de cidade em cidade. Aí foi que surgiu o circo itinerante. Então, quando você olha para as velas do navio, você vê direitinho o circo quando está montando, quando está desmontando, a loninha subindo. A origem do circo é toda essa. Eu li sobre teu trabalho quando você era criança, até achei interessante a matéria, que você ajudava o teu pai e tinha que cavar para colocar, para montar. Sim, criança trabalhava e eu não achava, eu não era nada demais. E era legal porque você, no documentário que eu cheguei até ouvir você falando, você pegava... Tinha uma cavadeira de ferro, meu pai ficava cavando e a gente ajoelhadinho ali, pertinho do buraco ali. Quando ele cavava, a gente com ou uma latinha de sardinha vazia, ou o que se chama um quenga de coco, né? A metade de um coco. A gente rapava lá e tirava a terra, botava de lado assim, e aí ele cavava de novo. Porque surgiu depois a tal da cavadeira de unha, que é aquela que faz assim, abre
e tira a terra. Então ela enfia no buraco, faz assim e tira a terra, né? São famílias mesmo. E aquilo ali não era qualquer um que tinha, não. O cirquinho pequenininho pobre só tinha o de ferro mesmo que cavava. Tira o braço, muque. Então a molecada, ei, psiu, bora. A gente só tinha tempo de beber uma aguinha e depois ia lá tirar a terra. E olha que lindo, comandante, vocês praticamente se envolviam ali e depois ainda tinham que participar das apresentações. Família. Sim, e o ensaio. Família, né? o circo ensaio, é uma família. Acordava-se cedo, ensaiava salto mortal, malabarismo, trapézio, tudo. Não tinha aquela coisa de eu quero aprender só isso, não. A criança tinha que escolher pelo menos umas 3 coisas. Ou malabarismo, equilibrismo, contorcionismo, as meninas, né, saltador. E ai daquele que falasse eu quero ser palhaço. Na minha época, hoje em dia não, hoje em dia está muito fácil. Ai daquele que falasse eu quero ser palhaço. Tinha que aprender tudo. Saltar, se equilibrar, pular, fazer malabarismo, subir no trapézio. Porque o palhaço é o artista mais completo que tem. Na hora que o artista sobe lá e faz uma cambalhota no trapézio, o palhaço tem que ir lá e fazer errado, sem se machucar e fazer bonito, engraçado. Então o palhaço tem que ser trapezista para ele saber o que ele vai fazer lá para ficar engraçado depois que o trapezista descer. O malabarismo, mesma coisa. O malabarista jogava as bolas dele lá, o palhaço vinha com as pelotas de barro, de terra, de tijolo, e jogava para cima lá e caía uma na cabeça, e ele caía para trás e caía com outra. Ia equilibrar uma coisa, caía um pó na cara dele. Então o palhaço tinha que aprender de tudo um pouquinho. E quando eu falei com meu avô que eu queria ser palhaço, foi por isso que eu aprendi de tudo um pouquinho. Chegava a se machucar, assim? O machucado de hoje, se uma criança cair, não levanta, liga para o bombeiro, não se mexe. Não, no meu tempo caiu, levanta e faz de novo. Ah, tá. Sim, e tinha que levantar. Era Martinzinho, né? Martinzinho. Levanta, Martinzinho, levanta. Levanta. O corpo quente, você não sente nada. É uma bobagem esse negócio de falar caiu, não se mexe. Claro, se um caminhão te atropelar e te quebrar ossos e você cair num lugar lá, é claro que se for mexer com você, pode um osso lá furar o coração, porque mexeu com seu corpo e tudo. Agora, uma quedazinha dessa alturinha aqui, para você bater com as costas no chão, ou mesmo uma queda de moto que você cai e sai só dando umas viravolta, não tem necessidade de você ficar deitadinho lá até chegar o SAMU. Não tem necessidade. Comandante, eu acho interessante porque, assim, vamos analisar direitinho. A gente fala de toda a questão hoje do stand-up também, que é algo que tem... É a comicidade da hora, atual. Sim, né? mas olha o que você já fazia em Picadeiro, tá? Você vê as pessoas, os comediantes... E você sabia que o palhaço fazia o stand-up também? Sim. O palhaço, ele tanto entrava com o clown, que hoje em dia se fala... no Nordeste eles falam mestre de cena, e aqui no Sul se fala clown. O palhaço, ele entrava com outro cara e ficava contando a história. Ah, rapaz, outro dia eu fui comprar não sei o que para minha mãe e tal. Aí vem a piadinha, né? Mas tinha palhaço que entrava sozinho e ficava olhando para o povo e contando as histórias. Nem se falava stand-up naquele tempo. Falava o palhaço contando anedotas. E aí o palhaço ficava ali no meio de Picadeiro, contando e falando o que aconteceu, historinhas engraçadas e nem tanto, e não maldosas, picantes, não maldosas, sabe? A piada mais pesada da minha época, que hoje em dia não é nada, é que o meu pai, eu gostava de ver meu pai contava isso. Meu pai dizia, eu cheguei no cinema, ele entrava no Picadeiro sozinho e falava, gente, passei uma vergonha no cinema aqui da cidade ontem. Eu cheguei no cinema, porque naquela época, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo, na minha época de criança, as crianças andavam de calça curta. Era difícil você ver um menininho de 9, 10, 12 anos de calça comprida. Nos anos 60, 70, criança era calça curta, era bermudinha, que é hoje a bermuda, só se falava calça curta. Uma criança só vestia uma calça comprida quando ele ia para uma festa com os pais, quando era uma primeira comunhão, um evento qualquer, sabe? Então meu pai entrava e dizia, eu passei uma vergonha, porque fui eu, minha mulher, minha sogra e meu filho de 10 anos. E eu comprei 3 entradas inteiras e uma meia. Entreguei o ingresso para o porteiro, passei, quando meu filho veio passando, meu filho de calça comprida, ele gosta de vestir uma calça de linho, e ele é alto, né? O menininho é grande, ele tem 10 anos, mas é bem compridinho. E ele com aquela calcinha comprida, o porteiro falou, esse menino aqui paga ingresso inteiro, paga adulto. Eu falei, mas que isso?
O menino tem 10 anos. Não, esse menino tem cara de 13. Ele disse, não, pode ter cara. Mostra o documento. Eu falei, esqueci em casa. O documento não veio. O que eu faço agora? Vai lá e compra o ingresso de adulto. Eu não vou deixar esse menino entrar. Um menino de calça comprida, rapaz. Fosse um molequinho de 10 anos, tava aí com uma calcinha curta, uma bermudinha. Menino com uma calça de linho comprida, parece um rapaz. Não, vai pagar inteira. Aí minha mulher veio de lá e falou pro porteiro, como é que é? Ele vai pagar inteira só porque tá de calça comprida? Então eu vou pagar meia, porque eu tô de calça curta. Aí levantou o vestido. Aí veio minha sogra de lá e falou, então vou entrar de graça porque eu tô sem calça. Sem calça. Eu adorava ver meu pai contar isso. Adorava. Mas é um humor inteligente. É um humor sem maldade. Sem maldade. É uma brincadeira, Sim. Uma coisa que você não está falando palavrão e não está também mostrando porque hoje em dia tem apelação de alguns programas de humor que mostra mesmo a imagem da mulher com roupas muito que não é apropriada para você deixar o seu filho com 8, 10 anos, né? Sim. Ver certas piadas também do stand-up de hoje. Você tem que ter cuidado na hora de deixar sua criança ouvir. Respeitamos todos os humoristas que o fazem, mas realmente a gente tem que analisar e ter esse viés também. Eu acho que o stand-up ele tem que ter idade, tem que ter uma placa ali, olha, até tantos anos ou a partir de tantos anos. Comandante, teu trabalho, os Trapalhões, Chaves. Humor inteligente, não tem aquele peso todo nas palavras, entendeu? Você vê quantos anos Chaves ficou no ar, né? Sim. Hoje em dia a pessoa fala, mas era uma porcaria. Como uma porcaria fica tantos anos no ar? Porque a porcaria não pode durar. E por que o humor... Eu não vou falar, gente, olha, eu respeito toda arte, toda expressão artística, mas realmente eu fico um pouco triste porque eu cresci. Você cresceu assistindo Pastelão, né? No nosso caso, Pastelão. Eu cresci vendo Trapalhões, Comando Maluco. Trapalhões, pra você ver. Eu cresci. O que tinha de pesado nos Trapalhões, que hoje seria pesado, seria o Mussum bebê. Sim. Que o Mussum bebia cachaça. Hoje em dia não, porque não pode mostrar bebida e tal. Mas em compensação mostra pior. Piadas muito mais... Mas era o Mé. Era o Mé. Era fazia. Engraçado. É o Mé. E no meu tempo o bêbado era engraçado. Eu não sei porquê. A gente que era moleque pequeno... Mas ele não incentivava as crianças a fazer uso do álcool. Pelo contrário. Você falou certo agora. Entendeu? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu via meu pai rindo, contando pro meu avô, tinha um bêbado ali na porta do bar, que tava uma graça. E eu achava, era legal aquilo, era engraçado, só que eu não queria ser bêbado também. Eu só queria rir do bêbado. Não via como uma representação de... Não, eu não ficava dizendo, quando eu crescer eu quero ser bêbado para mim ser engraçado. Não. Eu achava bonito, eu achava engraçado o modo como o bêbado se comportava ali. E pelo contrário, o humorista tirava muita coisa do bêbado para fazer... O palhaço tirava muita coisa do bêbado para fazer a graça no picadeiro também. Parece que hoje, quando as pessoas fazem humor, elas falam uma palavra de baixo calão, alguma coisa assim, as pessoas parecem que se alvoroçam todas, sentem-se... Quanto mais coragem de falar palavrão você tiver, hoje em dia mais você fica famoso. Quanto mais coragem. O humor mesmo que você faz, que o teu filho faz... Que para a época de hoje já é um pouco sem graça para adultos, a não ser adultos que acompanham a gente. Eu amo! Eu amo! Mas, por exemplo... Eu sou antiquado, eu sou careta! O nosso público, por exemplo, não é mais adolescente. Adolescente não gosta mais da gente. Mr. B. Sabe por quê? Mr. B. Nossa senhora, o cara é ótimo. O cara não fala nada de moralidade, comandante. Fala em Mr. Bean, você já notou a semelhança na aparência do Mr. Bean com o Faxinildo? Não parece? Eu considero o Faxinildo o Mr. Aí, Faxinildo, você não tá ouvindo isso, não. Não, sério, eu considero o Faxinildo o Mr. Bean brasileiro. Ele tem os trejeitos do Mr. Bean. Ele só não usa o mesmo... Como é que fala? O mesmo esquema, o mesmo jeito do Mr. Bean. Tem os carros dele, né? Porque ele não quer... Mr. Bean é riquíssimo. É sensacional. O Mr. Bean, sem falar, ele Você viu que ele até faz Porsche, eu acho que Porsche, Ferrari, tem tudo no... Ele faz você rir sem falar, sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Maravilhoso. E contagia. Contagia. Esse é o humor que contagia. Mas eu gosto de separar. Por exemplo, o adolescente que estiver me assistindo agora, ou que pensar em assistir um show meu, ele não vai achar graça. Por quê? Quando ele era criança, o adolescente de hoje, quando ele era criança, ele não viu Trapalhões. Então, o que ele começou a ver? O adolescente, o que ele começou a ver? Ele começou a ver o stand-up.
O stand-up não, o humor pesado, partindo para o stand-up de hoje, que é com as palavras Mas por fortes. que eles gostam de Chaves? Por que eles gostam de Mr. Bean? Não, mas não são muitos, é um público pequeno, dos que, por exemplo, o Chaves saiu do ar já faz o quê? Uns 3 anos. Sim. 4, 5 anos, vamos dizer. Então, uma criança que tinha 5 anos na época que o Chaves saiu do ar, hoje em dia ele tem 10 e não lembra mais. Então, para ele hoje, se botar ele para assistir Chaves, ele vai ficar meio assim, não vai achar muito engraçado, não. Agora, a nossa geração antiga que... não precisa... Hoje a linguagem deles é mais South Park, são esses... Os próprios adolescentes da época de hoje, eles já são mesmo feitos para ouvir as coisas que falam hoje, né? Porque o mundo tem a transição, né? A gente não pode também viver no passado. Tudo muda. Eu acho que é o seguinte, são transições, coisas que vão mudando, mudando e mudando, os direitos que vão adquirindo, né? Como a sociedade LGBT, por exemplo. No meu tempo de pequeno, meu Deus, isso aí ninguém podia falar nada. Agora não, quer dizer, eles ganharam o espaço, ganharam o direito de ser. Então, que sejam, que façam, só não exagerem. Eu acho que tudo demais, tudo que se exagera é ruim. Né? Se você gosta de comer coisa doce, se você comer doce demais, você está exagerando. Né? Se você gosta de beber uma cerveja, mas se você beber demais, é exagero. Então, tudo que é demais... Agora, eu acho que tudo que é no limite é aceitável. E toda mudança que é no limite é aceitável. Então, eu aceito qualquer tipo de mudança que não muda agredindo. Eu acho que a pessoa tem o direito de falar, eu faço isso, uma coisa que eu não podia dizer que eu fazia antigamente, mas hoje em dia eu faço, posso, é lei e não estou fazendo mal a ninguém. Eu cresci assistindo também o Bozo, Palhaço Bozo. Luiz Ricardo, meu grande amigo. Sim, Luiz Ricardo, mas teve o Bozo teve 4 Bozos na época, só que o Luiz Ricardo ficou mais conhecido, né? mais falado. E é lindo isso, porque você vê realmente as pessoas, as crianças, entendeu? A inocência das crianças, participação, envolvimento, todo mundo ali naquela euforia de agora, querer. Você vê como as coisas mudam. Lembra da imagem do Bozo, da imagem dos palhaços? O Bozo é o palhaço, né? de todos vocês. Olha a imagem do palhaço de Alô, hoje. Criançada, o Bozo chegou. Olha o palhaço dos adolescentes de hoje. Aquele do filme. It, é o It? Sei lá. It? O It, né? O cabeçona aqui. Né? Tem vários. Tem matar. vários. Tem o coelhinho lá do filme que eu assisti até com meus filhos. O Chuck também é uma imitação de palhaço, aquele boneco assassino. Sim. Só que o Chuck já foi um começo, né? Foi um começo, só que ainda não assustava tanto. Na verdade, tudo começou com o esqueleto do He-Man, né? Que era uma graça. Toda criança tinha medo de caveira. Quando o esqueleto começou a pegar aquela história do He-Man com o esqueleto, acabou o medo de caveira. Engraçado. Ele era engraçado. O meu moleque... He-Man, eu te pego! Eu tinha meus 2 filhos, que era o Marcelo e o outro mais velho, que chama Martinho, né? E eu comprei, fez aniversário primeiro, eu comprei o He-Man para ele. Aí o outro fez aniversário, eu falei, não vou dar outro He-Man. Aí deu o esqueleto. Ele adorou o esqueleto. Mas o esqueleto ficou amado, né? Ficou amado. Uma caveira, que toda criança no meu tempo tinha medo de caveira. E ficou amado. Ficou amado. Assim como hoje em dia a molecada aceita esses palhaços tenebrosos aí, com essas caras, essas pinturas que assustam, e já estão começando a aceitar e fazer o quê? É a transição, o mundo vai mudando, as coisas vão mudando e você tem que acompanhar. Aceitando ou não, você tem que saber que existe. Mas sem esquecer, eu sempre aprendi uma coisa na minha vida, comandante, mais ou menos assim. Eu não posso deixar para trás os marcos antigos. Não, tá? Sim, porque claro. Tudo tem uma estrutura, tudo tem um alicerce, tudo tem o seu começo. Eu ensino para meus filhos tudo que eu aprendi. E falo com eles, agora daqui para frente eu não posso ensinar nada para vocês mais, mas procure aprender aquilo que é o bom, aquilo que não faz mal a ninguém. Uma coisa que não faz mal a ninguém, mas que muita gente às vezes não gosta, mas que não agride ninguém, não está fazendo mal para ninguém, você faça o que você achar melhor. Porque eu acho o seguinte, o castigo, ele não vem lá de cima, não vem de Deus. O castigo é mesmo que causa e efeito. Se você causa, você tem o efeito. Então, se você faz o mal, você não está fazendo mal para uma pessoa só. Se eu fizer um mal para você, eu estou fazendo mal para todos os seus entes queridos.
porque todo mundo gosta de você, inclusive para os seus amigos. Então, eu não estou fazendo mal para uma pessoa, estou fazendo mal para muita gente. E essa muita gente, um dia, vai fazendo mal para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e acaba voltando para mim. Comandante Durão, começou então, vamos analisar assim, tua primeira exibição em televisão foi em 2002, é isso? Ou 2004? 2002, Quando vocês começaram... maio de 2002, eu Eliana. cheguei para trabalhar na televisão. Certo. Se bem que eu estava morando numa cidade de Minas que tinha um canal local da TV Cultura. E eu inventei um programa de vendas e ofertas. Que legal. Um câmera ia comigo dentro do supermercado, ao invés de eu falar os preços aqui na reportagem, não, eu gravava dentro do supermercado. Eu entrava dentro do supermercado e dizia, olha aqui, gente, olha o quilo de arroz quanto tá, olha aqui a farinha, e essa carne aí quanto tá, e tal. E ficava brincando com as pessoas no supermercado. E esse programinha foi o meu primeiro programa de televisão. Durou 3 meses, mais ou menos. Foi quando o Beto chamou, aí eu fui para São Paulo. E o Dedé Santana, quando é que começou o trabalho de vocês com o Dedé? Olha, o Dedé... Que é uma alegria para você, né? Porque... Sim, nossa, porque eu vi Dedé começando nos Trapalhões, eu moleque, depois eu em circo, assistindo os Trapalhões. E aí viemos trabalhar com o Beto, na Eliana, nada de Dedé. O Beto era amigo do Dedé, do tempo dos Trapalhões, mas nada ia até agora, até então. E aí Comando Maluco, Comando Maluco, Comando Maluco. Quando a Eliana saiu do ar na Record, o Beto Carreiro falou, vocês aguardem, a gente vai sair do ar, mas eu vou tentar chamar o Dedé Santana, que está parado no Rio, vou trazer ele para morar em Santa Catarina e a gente vai montar um programa. Nós vamos começar na Praça é Nossa, porque o Carlos Alberto, eu já falei com o Carlos Alberto de Nóbrega, nós vamos levar o Comando Maluco para a Praça é Nossa, que a gente começou na praça, com o Dedé. Aí o Dedé foi, Dedé e o Comando Maluco. Então era Dedé, Batatinha, eu, Bananinha, o Dudu do cabelo verde e o Rapadura. Faxinildo já não fazia Faxinildo mais não. parte. Faxinildo ainda não tinha chegado pro comando. Apesar de já ter vindo para São Paulo fazer várias apresentações assim, né? Uma vez ou outra. Ele também é muito engraçado. Muito. O cara é um grande comediante. Olha. Opa, Faxinildo é ótimo. É ótimo. Ele é um comediante nato, né? Ele já nasceu comediante. Ele só olha para você. É, o andarzinho dele, o jeito. E outra, ele não é Você só bem isso. brasileiro. E ele não é só imagem. Ele é um cara muito inteligente para piadas, para contos, para anedotas, para trabalhar com outro cara. Ele adora trabalhar comigo como escada, porque ele é bom demais e ele gosta que eu faça a escada para ele. Então, a gente, de vez em quando, a gente fez umas apresentações. Que era o que o Dedé fazia nos Trapalhões. Dedé Escada. Eu sou o escada, a gente é escada. O escada é aquele que não pode ficar querendo fazer gracinha. Quem tem que fazer gracinha comigo é o cômico, que é o caso do Bananinha, Faxinildo. É uma condução fora de série. O escada, o Dedé foi escada para 3, né? Ele era escada para o Mussum, para o Zacarias e para o Didi. Tanto que fazia grande diferença. Eu quase cheguei lá, eu fui escada para 2, mas tá bom. Valeu a pena. Mas voltando ao assunto que eu estava falando sobre o... Você estava falando sobre a questão da... Nós estávamos conversando sobre o Faxinildo, falando sobre humor irreverente. Isso, exatamente. Então, o humor ele tem espaço de todo jeito. Eu só acho errado quando a pessoa usa o humor para fazer uma... Como você viu que aconteceu há pouco tempo, você fazer humor com deficiente, eu acho ridículo. E os humoristas que fazem esse tipo de humor negro, eles ficam com raiva, eles acham que não, o humor não tem limite, você pode fazer humor à vontade. Eu já não, eu não concordo. Eu acho que você não pode usar a deficiência de uma pessoa se a pessoa não é sua amiga, não aceita e não te conhece. Eu não sei se você viu na rede social, tem um cara que ele é casado com uma mulher, que eu não sei se ela perdeu o braço depois, ou se ela já casou com ele assim. Eles fazem piada o dia todo, mas é o casal, em pleno acordo, ela brinca com ele, ela adora. Uma hora eu vou te mostrar, procura não sei se é no Instagram, uma hora dá uma olhada para você ver. É a esposa do cara. Ela achou por bem fazer graça entre eles. Agora eu já não posso fazer graça com ela. Eu não conheço, não sou amigo. Por que eu ia te fazer uma gracinha de piada porque ela não tem um braço? Agora ela e o marido, eles fazem as brincadeirinhas dele lá e é engraçado. É legal quando você coloca isso, que é justamente a questão do respeito. Exato. É só ter respeito. E o trabalho que vocês fazem, que o palhaço faz no circo, ele tem respeito. Tem. Porque na realidade ele faz com ele. Exatamente. E é lindo.
O palhaço ou acontece o errado com ele, ou é o que falei, com o Escada. O palhaço, o Escada prepara tudo para ele fazer a sacanagem com ele, mas é aquela sacanagem engraçada, não é, maltratando ou machucando. Eu amava. Quando eu ia ao circo, o que mais gostava era justamente ver o carrinho de palhaço. Isso. Eles chegaram. O Escada coloca um suco aqui, começa a conversar com o outro ali, o palhaço bebe o suco e põe um pozinho ali dentro. Quando o cara vai beber, cai o pó na cara dele. Isso é o pastelão. É o humor engraçado, que pouca gente hoje em dia pode não gostar, mas é o que faz graça. É você sacanear um cara sem machucá-lo. Entendeu? É você fazer o cara jogar uma água na cara sem querer, você fazer espirrar uma água no rosto de alguém. Isso é a graça do pastelão. A torta na cara é eterno. É eterno a brincadeira de torta na cara. Vou te fazer pergunta, se você errar, eu dou torta na sua cara e tal. Aí mete a torta na cara do outro, o cara cai sentado numa torta. É essas coisas. Bem, agora nós conhecemos tanto esse comandante Durão, é gostoso conhecer um pouquinho então do Martinho. Eu acho que eu estou falando mais como Martinho aqui do que comandante Durão. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, faça a pergunta. Pai do Bananinha, do Marcelo Beni. Martinho. Faça perguntas. Martinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre o que você quiser. Tudo? Não esconda nada. Não escondo nada. Isso é muito bom. Minha idade, por exemplo. Sabe quantos anos eu tenho? Todos. Que você viu já como eu não minto? Que você já viu o 10º gol do Pelé, que você já viu todas as Copas do Brasil, eu nem vou falar nada. Gente, eu vi o Brasil sendo campeão, bi, tri, tetra e penta. Olha, uma história. Mas vi mesmo, viu? Uma história de vida. O 10º gol do Pelé. No rosto, olha só. O 10º não, o que eu falei sobre Pelé outro dia? Na minha rede social, tava falando sobre... Camisa do Flamengo. O Pelé já jogou com a camisa do Flamengo. O 10º gol dele, você o 10º gol, também. Eu falei, mas faz muito tempo, viu? Sobre o 10º. Eu sou velho, eu não vou nem falar a minha idade aqui. Você sabia que o 10º gol do Flamengo tem uma graça, do Flamengo. O 10º gol do Pelé teve uma sacanagem, né? Pelé. Teve uma sacanagem. O Pelé estava com 998 gols e foi jogar com um amistoso contra o Botafogo da Paraíba. Mas era um amistoso em homenagem ao Botafogo, porque tinha ganhado o bicampeonato estadual naquele ano. Convidaram o Santos para jogar esse amistoso e falaram, gente, é uma festa. Pelé está com 998 gols. Ele vai fazer 2 no Botafogo aqui. O 10º gol do Pelé foi aqui. Vai ser aqui. A festa já estava preparada, porque era em homenagem ao Botafogo da Paraíba. Cara, é a história mais engraçada que tem. Começou o jogo, 1-0 Santos. Não, Pelé não fez. Sei quem foi que fez os 2 primeiros gols. 2-0 Santos. E aí um pênalti. Aí a torcida começou a reclamar. Pelé não chutava em gol, sabe? Não querendo fazer o 10º na Paraíba, aquela coisa da discriminação, né? E aí, o que aconteceu? Pênalti. E o Pelé, não, bate aí. O capitão Carlos Alberto, o Carlos Alberto que jogava no Santos. Bate aí, o Carlos Alberto falou, tá ficando feio, você não fez nada até agora, não fez um gol, faz esse, deixa o 10º pro próximo jogo. Aí o Pelé foi lá, bateu o pênalti, gol, claro, né? Mesmo que ele chutasse no meio do gol, o goleiro ia sair fora e deixar entrar. Né? Porque era a coqueluche do momento. E aí Pelé fez o 999. E isso foi no primeiro tempo, segundo tempo todinho ainda. E aí a diretoria, cuidado, Pelé não pode fazer o 10º gol aqui na Paraíba, tem que ser no Maracanã, tem que ser aquela coisa bem panelinha mesmo. E realmente foi o que aconteceu. Começa o segundo tempo e o Pelé não chuta uma no gol e a torcida começou a ficar preocupada. O que é isso? Então tá fazendo de propósito e tal, tá fazendo de propósito. Tiveram uma ideia lá, cochicharam entre si. O goleiro do Santos cai no chão rolando para lá e para cá sem ninguém tocar nele. Rolando no meio sem a bola lá no meio do campo. Para tudo. O juiz parou o jogo. O que foi? Problema intestinal. Não aguento mais, tá doendo demais minha barriga, tá doendo demais, eu tenho que sair. Só que naquela época não era rígido igual hoje. Não queria não. Ele queria tomar sim. Só que queria o 10º gol. O goleiro do Santos que caiu não foi o goleiro do Botafogo. O do Santos. Não, foi armado. Entendi. Cochicharam lá e falou, cai que a gente dá um jeito. E aí o goleiro, eu tenho que sair, eu não aguento, mas tem um reserva, né? Todo time tem um reserva. Não encontraram reserva, desapareceu do banco.
E o juiz, não, mas tem que ter um reserva. Ele sumiu também, e agora? Ah, já sei. Pelé, veste a camisa do goleiro e vem pro gol. Acabou. Não ia sair mais o 1000º gol ali de jeito nenhum. Era tudo que a comissão queria. Não fazer o 1000º gol na Pelé Paraíba. foi pro gol, então. O 1000º gol tinha que ser no Maracanã, com festa, preparado e tudo. Foi o que aconteceu. Foi pro gol e não tomou gol, né? Pelé foi E não pro tomou, gol e não tomou gol. mas também o Botafogo era muito fraquinho, rapaz. Ai, Muito ai, fraquinho. ai. Tanto é que o Pelé vai fazer 2 aqui brincando. Olha lá se não passar dos 1000. E aí não acharam o goleiro reserva. Claro, mandaram o cara sumir. Que hoje em dia não, tem que estar no banco lá, tudo anotadinho, né? Já antes de começar o jogo, naquela época, anos 60, era 69 isso. Olha só a época. Então não tinha muita organização. Então, Eu não vou falar muito de 69 não, que tá perto da minha data de nascimento, eu vou ficar quieto aqui. Porque... é. Não, mas o mais engraçado do 69, que eu brinquei sobre a minha idade, gente, mas é 69 anos, tá? Eu escondi minha idade até 50. 69 anos? 69. Eu sou de 1954. Olha a revelação. Por isso que eu digo, eu tinha 4 aninhos quando o Brasil foi campeão do mundo. E com 4 aninhos eu me lembro bem de ver meu pai pulando na beira do rádio. Meu pai quase derrubava o rádio no chão e balançava o rádio. Meu avô também. E eu passava naquela ruazinha da cidade onde estava o cirquinho da gente. Todos os rádios, as Posso rádios. para qual time, comandante? Eu sou flamenguista. Ninguém é perfeito, né? Por quê? Eu também não sou. Ah, certo? Ah, Eu sou bom, flamenguista. ainda bem. Aí a pessoa fala, eu sou Me perdoe mineiro. os palmeirenses, me perdoe os corintianos. Sim, palmas os para o vascaínos. Palmeiras. Palmas Para o Palmeiras. Vamos respeitar o Verdão. Com Vamos certeza. respeitar. Agora, claro que o Flamengo. Fluminense, meu pai é Fluminense, fazer o quê? Também tá aí, ó. Tá aí para disputar o Mundial. E eu tô torcendo como brasileiro. Não é porque eu sou flamenguista que eu vou torcer contra o Fluminense. Não, é mais um título para o nosso país. Meu avô sempre foi flamenguista e foi uma forma que eu tive de homenagear meu avô. E às vezes a pessoa fala, eu falo que sou mineiro, né? Que eu sou mineiro. Sou capixaba. Você é capixaba? Sou capixaba. Olha que legal, a minha sogra também é capixaba, mãe da Sério? minha esposa é capixaba. É. Puxa, de qual região? Conceição da Barra. Conceição da Barra. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim. Um Oh, abraço aí pro terra pessoal de do- Cachoeiro. Eu fui lá outro dia na casa onde o Carlos. Roberto Carlos nasceu. Quando eu estou aqui, eu sinto este momento lindo. Você falou que eu sou Olhando velho, pra né? você e as mesmas emoções. Sentido. Você acredita que eu vi Roberto Carlos cantar Cara. um samba? A primeira música que ele gravou foi um samba. Samba. Nasceu Maria quando a folia... lá, 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 lá. Roberto cantando samba. Depois Olha. é que ele começou a cantar o que virou Jovem Guarda, o que virou a Bossa Nova. Bossa Nova não, Bossa Nova é do... O que virou a Jovem Guarda. João Gilberto. Mas ele começou com um samba e foi gongado num programa. E o cara falou com ele, meu filho, procura outra profissão. Como cantor, você não vai a lugar nenhum. Roberto Carlos. E depois eu trabalhei no circo, onde Roberto Carlos fez o primeiro showzinho dele em circo. Até hoje, a dona do circo já morreu, mas os filhos dela, mais velho, têm o contrato escrito à mão por Roberto Carlos, no estado de Minas Gerais. Ele foi fazer um showzinho lá no tempo do Calhambeque. Bip, bip, quero buzinar meu Calhambeque. Ele com a guitarrinha e o microfone e cantando o Calhambeque. Ele fez show em 2 ou 3 Meu amigo circos. Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, o cara. Eu adorava Erasmo. Erasmo Carlos. Eu acompanhei todo. Bom, o que eu não acompanhei, né? Deixa eu ver o que eu não acompanhei mais. Copa do Mundo, Trapalhões começando. Trapalhões começando. Fala um pouquinho pra gente. É que, na verdade, quando eu era pequeno, com 5, 6 aninhos, televisão era coisa raríssima, raríssima. Uma cidade como Penha, acho que tinha 2 televisões. Quando eu era pequeno. Depois, sim, claro. Mais uma. Mas tudo preto e branco, televisãozinha. A televisão saía do ar às 10 horas, sabia? Ela entrava no ar, se não me engano, era às 2 da tarde e saía às 10. Quando começou, eu vi a Globo nascer. 1965. Eu tinha 11 anos já, quando a molecada começou a falar, olha, tem TV Record, tem Rádio Record. Tem TV Excelsior, tem Rádio Excelsior. Tem Rádio Globo, agora diz que vai ter TV Globo, ó. TV Globo. E era TV Rio. Aí virou TV Globo, 1965. A minha escolaridade foi toda durante a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Do 1º ao 4º ano, quando eu estudei, a capital do Brasil era Rio de Janeiro.
o estado da Guanabara, estado da Guanabara, capital Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Niterói era a capital do estado do Rio. E Brasília virou capital do Brasil, aí sim, aí Niterói não ficou não sendo mais capital do estado do Rio, e o Rio de Janeiro passou a ser só a capital do estado do Rio. Martinho, eu gosto muito do seu filho, Marcelo Beni, que é o Bananinha, e às vezes algumas pessoas acabam falando meio assim, mas poxa, o Bananinha, tal, mas o gostoso é conhecer você. Sabe por quê? Porque você é a origem. E o que o teu filho é hoje, tá? Ele tem que agradecer muito a pessoa que você é. Porque você passou isso para ele. Ele pode ter uns 10%. Eu não acho muito mais do que isso, não, porque o mundo ensina mais do que os pais, viu? O mundo costuma ensinar um pouco mais. A influência dos pais Eu falo para todo mundo, quando a pessoa fala, nossa, mas o Bananinha, eu digo, Bananinha, eu ensinei o básico, como todo pai ensina aquilo que sabia, até onde eu pude. Dali para frente ele aprendeu sozinho e melhorou, ou piora-se. Mas no caso dele, ele melhorou. Pensei que você fosse falar que tinha piorado. Não. Como personagem eu faço a brincadeira e tal. Mas o meu filho ele é muito inteligente, ele é criativo demais. E o mérito não é só meu. O mérito, às vezes, não é só a raiz também, é o pai que tem. Não, eu ensinei o básico. Só que ele pegou o meu básico com a inteligência dele e completou. Então, para frente, eu posso dizer que ele aprendeu muito mais com o mundo do que comigo. O básico eu passei. Ele me viu trabalhando e copiou de mim algumas coisas. Mas depois ele seguiu o rumo dele. E aquele humor que você passou para ele, aquele humor que não precisa de maldade, não precisa de palavra... Não, até hoje, né? Pra você ver, até hoje, na época de hoje, a gente tá... Ele vive como o Bananinha, fazendo a mesma graça do pastelão, sem apelação, sem sacanagem, sem falar palavrão, sem nada. Então, estou satisfeito. Certeza, o meu outro filho mais velho trabalha no Globo da Morte. Trabalha no... Todos de circo? Ele está no Circo do Tirolipa agora, lá em São Paulo. Poxa, ele é um dos 6 globistas que tem lá. São 6 motos. Você tem 5 filhos? São 5 filhos, certo? Uhum. E os 5... Eu sei que as crianças também... Do primeiro casamento eu tenho o mais velho, chama... Ele usa o nome Tito Beni, mas é Martinho, né? Porque ele tem o mesmo nome meu, Martinho. Tito Beni. Não é Júnior, não. Que eu não considero o Júnior um nome. Eu não colocaria o meu nome num filho meu para depois chamarem de Juninho. Porque como meu nome é Martinho da Silva, o dele é Martinho. Quando eu fui registrar, eu falei, eu quero o sobrenome da mãe. E eu quero o Beni, que eu não tinha Beni no registro. O Beni era nome artístico. Aí eu falei, eu quero Martinho Beni de Lima Silva. Aí não tem como pôr o Júnior, porque não é o mesmo nome, né? Para ser Juninho, ele tinha que ser Martinho da Silva Júnior. Ô, Juninho. Aí todo mundo chamava de Juninho. E Juninho não tem nome. Eu conheço vários Júniors que eu não sei o nome do cara. Eu só sei que o nome dele é o mesmo do pai, mas quem é o pai dele que às vezes eu não conheço? Não é isso? Pode notar, tem Júnior que você fala que ele é o Júnior, mas tá, e se ele não falar o nome dele e você não conhecer o pai dele, vai ser Júnior o resto da vida. Eu vou até brincar com você, o sobrenome Silva, por exemplo, que é o seu, né? É um nome comum. Silva. Não, é o maior sobrenome do Brasil, né? Sim, o Silva. que mais tem no Brasil é Silva. Da Silva. Tem Silva e da Silva, né? Da Muita Silva. gente pensa que é o mesmo. Os sobrenomes se originarizaram... É português? Hein? Silva é português? Português. Da Torre de Silva. E tem também disse que pode ter sido de uma mudança do nome Selva. Então era para assistir até hoje, né? Selva seria bonito, né? Você pensou comandante Durão, Martinho da Selva, né? Mas o Selva cortou. Tem muito sobrenome que ele veio errado. Por exemplo, os japoneses fugindo da Guerra Mundial quando vieram para o Brasil. Os italianos, né? Fugiram muitos italianos. Fugiram não, emigraram para cá. Então teve muita gente que teve o nome escrito do jeito que quando chegou aqui o cara, como é seu nome? Bertolatti. Aí o cara escreveu lá Bertolazzi. O outro escreveu Bertoladi. O outro Bortolato. Né? É isso mesmo, deixa. Foi misturando. Então tem muita gente que às vezes é família e outros nem são. Dá muito trabalho quando vai fazer cidadania italiana, porque as pessoas são obrigadas às vezes a ter que corrigir, fazer essas correções. Exatamente. Em o meu avô era complicado. Martinelli
Era Landa do espanhol e Martinelli pela mãe dele de italiano, né? Mas você vê, tem Antonelli, tem Martinelli, olha os nomes, Antônio, Martinho, Joanelli, tem, de todos os nomes que tem aqui no Brasil, tem o sobrenome. Então eu acho que o cara nem chegou com esse sobrenome aqui. Ai, ai, ai. Ele pode ter chegado e meu nome é Antônio Bercaccioli. Aí o cara, ih, rapaz, vamos botar Antonelli? Antonelli é mais fácil. Não pode ter tido isso, né? Eu vou fazer Bercaccioli, rapaz, não, se escrever sabe a só. história do Romário, né? Conta. O cara pediu, o cara chegou, na época do autógrafo, né? Que eu falo para todo mundo hoje em dia, gente, não peça autógrafo, acabou o autógrafo. Acabou. Hoje em dia todo mundo tem um celular. A era autógrafo era quando um bando de gente via um artista e só um tinha uma câmera. E o cara não ia ficar tirando foto para todo mundo com a câmera dele, que tinha que mandar revelar ainda. Então todo mundo pegava um papelzinho, tinha gente que tinha até uma cadernetinha. Porque, pô, se eu não tenho uma máquina para tirar foto com o artista, eu quero o autógrafo dele. Então a era autógrafo acabou. Todo mundo tem um celular, então para que me dar um autógrafo? Não, vem cá, tira uma comigo aqui. E aí na era do autógrafo, né, na Copa ali, antes de 94, por ali assim, o cara chegou e falou, Romário, nunca tive a chance de chegar perto de você, pô, dá um autógrafo aqui, já com papelzinho e a caneta, né? Porque tinha aquela desculpa também, você tem papel? Tem caneta? Então não dá. Mas tinha cara que já vinha com papelzinho e a canetinha, né? Romário, dá um autógrafo pra mim, bota um abraço pra mim aqui. Aí o Romário falou, fala aí, peixe, qual é seu nome? Aí o cara falou, é o Wellington. Ele falou, tem apelido não, peixe? Wellington. Então é aquela história do escrever. Você já pensou, você escreveu Wellington ali, numa rápida, querendo passar ali, todo mundo, cada um com uma folhinha, né? Então, um apelido, né? Um beijo pro João, um beijo pro Chico. Colocar o sobrenome, já pensou? Wellington. O Wellington Bertolotti. Aí pronto. Wellington o quê? Pô, Bertolotti, com 2E, com 2C, 2L. Tem esse sobrenome Batti. É engraçado o italiano, que é 2 Cs, né? É Bassi. Bassi. Mas você pronuncia Batti. Coisa de italiano. Aí quem sabe se o cara não chegou com esse nome de Bassi e ele falou Batti e o cara não... Porque os escrivões e os... lá dos anos 30 não eram tão inteligentes. Era uma pessoa que fazia lá o seu trabalhinho dele lá, mas não eram pessoas muito cultas, não, né? E muitos negros eram registrados ali no interiorzinho, num tabeliãozinho qualquer lá. E às vezes o cara chegava com um sobrenome muito coisa, o cara, vamos mudar isso aí, você está no Brasil, você vai adquirir família aqui agora. Né? Seu nome é Antônio Kirmatelli, né? Bota aqui Antonelli. Pronto, Antônio Antonelli. Fica mais bonito. Aí o seu filho você bota Fernando Antonelli, o outro, aí fica Antonelli. Fica mais bonito. Deu-se é o jeitinho brasileiro desde que tudo começou. Ai, meu Deus. É o jeitinho brasileiro. Martinho, é uma honra imensa te ter aqui com a gente. Estou muito feliz, tá? Oh, mas já está acabando? Não. Acho que não. Vou conversar aqui um pouquinho. Tá. Pensei que já estava acabando. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta aqui relacionada... Eu vim aqui para falar, tipo, como Martinho e como Durão. E eu estou falando mais como Martinho, porque estou abrindo aqui toda a história de vida para você. Porque o Durão a gente conhece... O Durão é um personagem que eu faria aqui uma apresentaçãozinha, eu e o Bananinha, mas o Martinho não. O Durão, ele é um cara culto, mas ignorante. Como é que chama? Grosso. O Martinho pai de 5 filhos. Sim, o Martinho que passou essa cultura do circo para os filhos. E hoje... eu sei. Eu não vou dizer que eu sou uma lenda viva do circo, mas em matéria de entender de circo, aí eu me considero. Porque eu nasci no circo de pau fincado, coisa que quem tem de 50 anos para cá não sabe o que é. O circo era fincado no chão. Hoje em dia quase não tem um buraco, só as estacas ali. Aquelas pedaços de ferro que enfia no chão para amarrar a corda. Mas aqueles paus que seguram a lona é tudo em cima do chão. Eles são levantados em pé e amarrado uma corda com estaca lá no chão. No meu tempo, não. Cada cano daquele ali de volta do circo era um buraco. E ainda continua. Armava-se o circo primeiro, depois é que amarrava a lona nas ripas que tinha nos pau de roda, como a gente chamava, e aí a lona vinha para o meio do picadeiro e começava a subir. Hoje em dia não. Hoje em dia a lona ou estende no chão e sobe, e depois é que coloca tudo embaixo, ou ela já sobe de cima de uma carreta. Hoje em dia... O que eu falo em relação a outra pessoa que eu acho lindo é que você ainda continua fazendo circo.
como você disse, vai para São Paulo com seu filho e vai Sim, para o sim. circo. E muita gente pensa que o circo acabou ou está acabando. Não existe isso. O circo não morre. O circo não morre nunca. Ele renova, ele muda, transforma, mas não morre. Não tem essa coisa de, está acabando o circo. Não. A pessoa que pensa que o circo está acabando é uma pessoa que mora na cidade, pequena, e só vê circo passar quando vai um circo na cidade dele. E se a cidade é muito pequena, vai um circo pequeno. Um circo, como se diz, de porte pequeno, pobre, vamos chamar assim. Aí a pessoa vai ali, assiste aquele circo que foi só na cidade dele e fala, o circo está acabando. Não, viaje um pouco, procure. Hoje em dia a rede social ajuda muito, né? Vai chegar agora que para janeiro o circo que está com o nome Circo do Marcos Frota, que é o Mirage Circo. Um dos melhores espetáculos do Brasil. O Marcos ainda vem no Ele circo? costuma se apresentar na estreia, no primeiro dia. Sério? Só entra no picadeiro, conversa, né? Eu nunca esqueci isso. Eu tive uma oportunidade tremenda. O Marcos, quando ele esteve na minha cidade, em Cachoeiro, eu conheci o Marcos Frota, conheci no circo. No Circo Espacial, na época. Circo Espacial. Eu tive um convite dele para ser apresentador do circo. Olha aí. E na época eu tinha 19 para 20 anos, eu fiquei um pouquinho receoso. Falei assim, não. Ele se apaixonou por circo quando ele fez uma novela que ele precisava ser um trapezista, né? Era o E aí ele Supertel? não era Cambalacho, Sassaricando. Cambalacho, eu acho. E aí ele precisou subir lá no trapézio e aprender a dar umas balançadas. E ele começou a gostar e começou a querer aprender e chegou a virar um trapezistazinho, até razoável. Não tão bom, né? Porque ele também tinha o trabalho dele na TV, na Globo, fazendo novela. E ele ficou famoso nas novelas e fez esse circo depois aí. O Circo Espacial já existia. Ele apenas deu o nome, né? Queria fazer mais Porque é franquia, deixa eu explicar para muita gente. Circo do Bananinha é uma franquia. Bananinha tem o circo dele, então. Sim, são 3. Entendi. Mas é uma franquia. A gente dá o nome. A pessoa fica com o direito de usar o nome Circo do Bananinha. Entendi. Não é? Porque, por exemplo, nós temos 3 circos. Nós não, o Bananinha tem 3 circos com o nome Circo do Bananinha. São circos grandes com vários caminhões, carretas, Hilux, Camaro. Aí a pessoa olha assim e fala, o cara tá milionário. Não, é uma parceria que a gente faz. Isso aí tem que ser dito. Não adianta a gente querer ostentar e dizer, eu tenho 3 circos, tem circo que tem 2 Camaro, tem circo que tem 8, 10 carretas, caminhões, cavalinhos e Hilux. Tem circo que tem 3, 4 Hilux na rua fazendo propaganda, caminhonetes caríssimas. Então não é uma parceria que a gente faz. Eu gosto bem de deixar bem claro isso. Comandante, nessa trajetória toda das suas dificuldades, que a gente sabe que infelizmente a gente acaba tem os percalços naturais, as coisas que acabam acontecendo. Sim. Mas o que você achou mais difícil de tudo isso que você já passou? Porque é uma vida inteira dedicada ao circo e às vezes eu fico pensando bem assim, tipo, chegar um momento de como a SBT aposentou você. Sim, mas foi na hora. No momento certo. Foi no momento certo, porque é o seguinte, eu me aposentei pelo SBT na hora exata. O Carlos Alberto tinha acabado de tirar o nosso quadro, eu, Bananinha e o Rapadura, tinha acabado de tirar o nosso quadro do ar, porque a Praça é Nossa começou a ficar cada vez mais tarde e cada vez mais com piadas mais picantes, mais pesadas. Então a gente começou a perceber o seguinte, a gente fazendo a Praça é Nossa ali, quando chegava no circo para fazer um show, os caras diziam, meu filho fica acordado até 11 da noite para ver vocês. Tem dia que ele fica com preguiça de acordar para a escola. A gente ouvia isso, adorava, mas a gente começou a ouvir coisas diferentes. Olha, o meu filho quer ficar acordado para assistir vocês, mas tem umas piadas ali no começo que é meio pesado, né? Por exemplo, o Matheus Ceará, Paulinho Gogó, que eu adoro, tenho nada contra. Paulinho Gogó. Mas eles começaram a contar piadas mais pesadas. E o Carlos Alberto achou, a audiência não caiu, a audiência melhorou, pelo contrário. Então o Carlos Alberto falou, a praça está ficando mais adulta. Poucas crianças estão ficando para assistir. E aí a gente começou a ouvir sempre isso. Olha, eu não estou deixando mais minhas crianças acordadas esperando vocês, não. Porque a praça está muito pesada, rapaz. Tem umas piadas ali meia pesadas do Matheus Ceará. Então ele não perdoa, não, né? Ele fala umas coisas meia pesadas e tal. A gente começou a ouvir isso. E aí o Carlos Alberto falou, olha, realmente eu vou deixar assim, porque está dando resultado. Eu vou deixar, a praça vai virar um programa para adultos. Então, como ela já é depois das 11 da noite, tem essa coisa da televisão também começar a falar que depois das 11 pode tudo, depois da meia-noite mais ainda, e não sei o quê.
E aí foi quando tirou o nosso quadro do ar. E a gente até estava quase sendo cogitado para ir para o Bom Dia e Companhia, apresentar esse tipo de coisa assim que daria certo para a gente. Mas a gente achou melhor não. Falamos, não, vamos continuar fazendo nosso show em circo e tudo. Eu ainda fiquei uns meses na praça, fazendo alguns personagens lá, mas o quadro nosso saiu. Aí, quando o Carlos Alberto chamou e falou, olha, eu vou demitir 4 pessoas aqui, aí eu fiz assim. Ele falou, não, você não. Você vai ficar comigo aqui. Eu falei, não, seu Carlos, eu fiz 65 anos agora em fevereiro. E ainda estava valendo aquele negócio de 15 anos de contribuição e mais os 65 mais 15 anos. Agora não, agora tem que ser os 35 mesmo. Entendi. Ainda estava valendo. Meu comandante, é uma honra Acabamos? imensa estar te recebendo aqui no Corujão. Eu queria que você desse suas considerações finais, tá? Seus agradecimentos, as pessoas que te ajudaram, que contribuíram para a tua vida até agora e principalmente a gente sabe que é família, esposa, acima de tudo filhos e tantas pessoas que fazem com que essa pessoa maravilhosa, iluminada que você é, possa estar externando alegria, felicidade e contagiando a todos que te cercam. O nosso show, eu e o Bananinha, onde a pessoa vê anunciando, vai ser um show para crianças e adultos, sem perigo nenhum de palavrão nem de apelação. Então o nosso show é engraçado, é um show alegre, divertido, muito divertido. A gente continua nativa, como ele disse. Eu disse, aposentei sim, mas não morri não. A gente continua viajando. Cheio de juventude. Viajando o Brasil todo. Né? Não sei até quando. Vamos ver até. O Dedé está com 83 anos. Opa, 86. Te entregou, Dedé, te entregou. 86. E está fazendo show, e faz muito show com o Bananinha. Quando eu não posso ir, que como ele mora em Itajaí, mas está mais em São Paulo do que eu, na maioria das vezes ele vai com o Bananinha. Então é Dedé e Bananinha ou Dedé e Durão. Dedé e Bananinha ou Dedé e Durão. E o Dedé, 86 anos. Tá aí firme e forte. Tudo bem? Olha aí, olha só, rapaz. Agora você chegou, já cumprimento, bem? aqui, ó. Por aqui, rapaz. Tudo bem? Aqui na nossa querida Mar Azul. Comandante Durão, aqui. Tu amando essa rádio, cara. A gente que te ama, rapaz. Pode ter certeza disso. Agradeço de coração a tua presença. Pra quem não sabe, tô morando na Penha, viu, gente? Eu morei em São Paulo até... Penhense. Eu sou cidadão penhense agora. Eu mudei pra Penha porque minha esposa e meus filhos, meus 2 últimos filhos, são daqui, então eu vim pra cá faz uma pandemia. Quando começou a pandemia, eu vim passear aqui para ver a sogra e os parentes e os cunhados. Acabou ficando. E acabei ficando de vez, porque eu já morei aqui, né? Eu morei aqui, o Beto Carreiro me trouxe para aqui de 2005 a 2008. Aí em 2008 ele morreu, eu voltei a morar em São Paulo, trabalhando na Praça Nossa e depois, agora voltei a morar aqui. Mas viajo o Brasil todo, estamos sempre por aí. Queria agradecer mais uma vez a tua presença, tá? De coração. Deixa eu pedir desculpa aqui. Por Às vezes favor, a pessoa fica à vê, o vontade. comandante Durão foi no podcast, não fez graça. Eu vim para dar uma entrevista. Ele perguntou. O que ele perguntou, eu respondi. E o que ele não perguntou, eu respondi também. Mas uma hora eu vou fazer tipo um showzinho, eu e o Bananinha. Vou prometer para você. Ai, que coisa boa. Não vou estipular data, mas eu vou fazer o seguinte. Vai vir o Durão e o Bananinha no podcast e a gente vai virar isso aqui de perna para cima. Não. Nós queremos. Gente, eu queria agradecer então a tua presença, meu comandante, meu amigo, tá? Martinho Beni, pai do Marcelo Beni. Essa professor do meu filho, viu, gente? Não é só meu amigo, não. Virou meu amigo e é professor do meu filho. Para mim é uma honra imensa. E saber que eu estou tendo essa oportunidade também de poder estar aprendendo mais sobre a história do circo e conhecer realmente aquilo que faz e que fez a diferença na minha vida. Que faz a diferença na vida de tantas pessoas. Que legal. Nós recebemos hoje, então, no Corujão Mar Azul, ele, tá? Martinho Beni, que é o comandante Durão, pai do Marcelo Beni. Essa 4ª geração aqui de circo, de amor pela cultura, por tudo. Te agradeço de coração por te receber. Ninguém mais para gostar de cultura como um professor, né? Verdade, não tem como fugir. Fã da cultura e vocês fã de nós. Então, tá ótimo. Tamo junto, o Corujão Mar Azul se despede, aquele abraço e tamo junto.